Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Pois bem, a primeira matéria que a gente traz para apresentar aos senhores na legislação federal, ela já começa com alguma polêmica, em função da mudança de governo. No último dia do ano, dia 30 de dezembro, o governo Bolsonaro ainda editou o decreto 11.322, que reduziu as alíquotas de tributação do PIS e da COFINS, das receitas financeiras das empresas do regime não cumulativo, pela metade. Então, o PIS cairia para 0,33% e a COFINS para 2%. Então, praticamente sim, uma redução de 50%. Só esse decreto entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, agora no dia 1º de janeiro de 2023, o governo Lula editou um outro decreto, 11.374, revogando o decreto 11.322. Então aqui já se cria uma discussão, né, para saber o decreto do governo Bolsonaro entraria em vigor no dia 1º de dezembro, já estava em vigor no dia 1º de dezembro, o 11.322. E o que revoga o decreto 11.322, ele foi editado em 1º de janeiro. Aí vem a discussão para saber se essa revogação tem que aguardar o prazo dos 90 dias, ou se ela já é imediata. Então, agora, na sequência, aí, no desenrolar dos fatos, a própria União Federal, por certo, vai esclarecer os efeitos desses dois decretos. O do governo Bolsonaro, que reduziu pela metade a tributação das receitas financeiras de PIS e COFINS, e a do governo Lula, que revogou essa redução. Nós temos aí também uma medida provisória, a 1147, 2022, ainda do governo Bolsonaro, que dispôs sobre o PERSE, né? Sobre a questão da tributação das empresas do setor de eventos. Então, essa medida provisória 1147, que é lá de 21 de dezembro ainda, ela trouxe as seguintes alterações, né? Que até que entre em vigor o ato do Ministério da Economia, contendo relação das atividades abrangidas pelo PERSE, a fruição do benefício fiscal desse programa deverá basear-se na portaria 7.163, que já tinha sido editada anteriormente. Para fins da fruição do benefício fiscal da alíquota zero, será aplicada sobre as receitas e os resultados das atividades abrangidas pelo PERSE. Então, veio fazer um esclarecimento, né? Que é sobre as receitas e o resultado. A legislação anterior falava sobre o resultado, e aí ficava meio confuso. E dispõe também que fica dispensada a retenção do imposto de renda e da contribuição social e do PIS e da COFINS, quando pagamento ou crédito se referir a receitas desoneradas no âmbito do PERSE. Com relação a essas alterações na medida provisória, ela também estipulou que iria ser editado um outro ato do Ministério da Economia, dispondo quais as atividades, quais estariam beneficiadas pela alíquota zero de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E agora, por último, no dia 29 de dezembro, foi editada a portaria ME, número 11.266, que relacionou no anexo 1 e no anexo 2 os códigos de atividade econômica dos setores que estão beneficiados por esta alíquota zero de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, todos aqueles interessados dentro dessa medida provisória, desse setor, né, do PERSE, setor de eventos, devem então agora buscar analisar essa portaria, que ali vai então, essa portaria ela substitui aquela portaria que estava lá, a atividade econômica que estava relacionada na portaria 7.163. Então, em termos da legislação federal, nós teríamos praticamente estas matérias a serem apresentadas aos senhores. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Fique na sequência agora com o colega Luiz Antônio.
Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto diz respeito aos combustíveis e biodiesel que passaram a ter uma tributação monofásica. Foi implementado então no Estado do Rio Grande do Sul o convênio 199, aprovado pelo CONFAS, através de um decreto específico 56.801, estabelecendo esse regime de tributação monofásica a ser aplicado nas operações com diesel, biodiesel e GLP. Além disso, também estabelece um período específico, né, com um termo final, né, de 1º de janeiro a 31 de março de 2023, quanto ao crédito presumido de ICMS aos estabelecimentos fabricantes nas saídas de biodiesel e, inclusive, nos percentuais que estão sendo especificados, né? Além disso, em relação ao crédito fiscal presumido concedido aos estabelecimentos que exercem a atividade econômica de fabricação de produto de refino de petróleo e de gás natural em substituição tributária, o regime normal de apuração, então ficou também limitado ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023. Então, teremos sim alterações substanciais, né, em relação à tributação dos combustíveis, inclusive biodiesel, neste ano de 2023, especialmente, né, a partir de 1º de abril de 2023, com o termo, né, final desses créditos presumidos mencionados. Já implementando estas regras, o convênio 198, então aprovado no CONFAS, fixou no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023, a base de cálculo para fins de débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com diesel, S10, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, GLP, e assim como encerra a fixação da base de cálculo, né, com retorno à sistemática anterior para a gasolina automotiva comum e a gasolina automotiva prêmio, nos termos do convênio 198/22. Depois tivemos umas alterações na lei do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. A Lei 15.923, ela promoveu diversas alterações na lei do ICMS do nosso Estado, que é a Lei 8.820, permitindo ao Poder Executivo autorizar a transferência de saldos credores acumulados para serem utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos, compensar saldo credor de ICMS com crédito não lançado e criar responsabilidades para o contribuinte que tenha firmado termo de acordo de substituição tributária, bem como alterar outros e diversos dispositivos sobre diferimento do pagamento do ICMS, devido em diversas situações também, inclusive ampliando o benefício para grãos de canola, saídas internas de areia por estabelecimentos fabricantes de embalagens de vidro e também nas saídas de soro de leite. Então, aguardamos então as alterações regulamentares, né? Ou seja, a implementação destas regras e alterações no regulamento do ICMS, para que então vejamos o início dos benefícios, né, concedidos e também das exigências que estão sendo implementadas através desta lei. Tivemos uma alteração importante também relativamente aos insumos agropecuários, a tributação, né, a partir da indústria, na saída da indústria, a partir de 1º de abril de 2023. Então, essa isenção do ICMS, né, deixa de existir, né, para a indústria. No entanto, nós sabemos que a indústria desses produtos, que seriam insumos agropecuários, farelo de soja, farelo de trigo, farelo de arroz e outros, né,
elas detêm o diferimento do ICMS na forma integral, né, que já está prorrogado até 31 de dezembro de 2023. Então, é importante que estejamos atentos, né, a possíveis alterações ainda nesse ano de 2023. Mas o que está determinado é que na saída da indústria desses insumos agropecuários previstos lá no artigo 9º, inciso 8º, letra F, né, e também o inciso 9º do mesmo artigo, né, e também em relação às notas específicas deste inciso 9º, né, nós temos então definido esta questão da tributação do ICMS na saída de insumos agropecuários quando saem da indústria. Então, nós temos que ter todo o cuidado em relação a esta questão. Depois tivemos uma alteração também em relação a ônibus, micro-ônibus e embarcações, que ficou autorizada a transferência do saldo credor de ICMS acumulado em virtude do benefício do não estorno do crédito fiscal nas saídas destes bens. Então, nós tivemos isso através do decreto 56.799, agora do dia 30 de dezembro. Mais uma alteração em relação às importações, agora em relação ao diferimento parcial do ICMS. Que foi acrescentada a hipótese desse diferimento, né, parcial, de modo que a carga efetiva da operação seja equivalente a 12% nas saídas internas promovidas por importador de mercadorias constantes da lista editada pela CAMEX para fins lá da resolução 13, que é aquela que a resolução do Senado, né, que estabeleceu a alíquota de 4% nos produtos importados nas operações interestaduais, quando submetidas então ao regime de substituição tributária e importada com o diferimento do pagamento do imposto, e estabelece regras específicas, né, para aplicação desse diferimento. Depois tivemos, por último, umas alterações vinculadas às orientações normativas, algumas instruções normativas que tratam de assuntos importantes para a tributação do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a de número 108, que trata de instrumento de pagamento vinculado ao CNPJ do estabelecimento. Também a vinculação da emissão do comprovante de pagamento eletrônico à nota fiscal de consumidor eletrônica, regras estabelecidas em relação a estas vinculações, né? Também o cronograma para envio das informações pelos bancos relativa a estas operações com vinculação com o comprovante eletrônico de pagamento. Também a Instrução Normativa 109 trata daquelas empresas distribuidoras hospitalares que não estão obrigadas, no caso, à aplicação da substituição tributária em relação às operações que realizam. Então, alterou a partir de 1º de janeiro de 2023. Tivemos também, pela Instrução 110, a divulgação da UPF do Estado do Rio Grande do Sul, a Unidade Padrão Fiscal, para o ano de 2023, no valor de R$ 24,7419. Então, R$ 24,7419. E, por último, a questão da querosene de aviação, que também teve a divulgação do percentual de carga tributária para o primeiro semestre de 2023, através da Instrução 111. Então, eram estas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Desejamos um feliz ano de 2023 e com muito sucesso, com paz e harmonia e muita saúde também, que precisamos. E desejamos a todos, então, um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.